presidente da República que fala o que o povão quer ouvir, mas tem um governo voltado para os grandes, para os banqueiros, né? Ele só fala, mas na verdade todo mundo sabe que a conduta dele e a consequência da eleição do Bolsonaro, todo mundo sabe, quem for um pouquinho mais, tiver mais um pouquinho de reflexão sabe, nós ficamos numa situação muito delicada. E agora, para piorar as coisas, esse ano, nós ainda deparamos, além da conjuntura nacional política, com esse presidente que vem só para retirar direito de tudo aquilo que nós, ao longo dos anos, de décadas, nós conquistamos. Um governo que vem tentando enfraquecer o movimento sindical, enfraquecer não, destruir o movimento sindical, que começou lá na medida provisória 871. Para mim, nesse momento de 1 ano e 4 meses de Câmara, foi o dia mais difícil, aonde ele começa a retirar direito, tira a declaração, tira o poder do sindicato, falando que o sindicato comete fraude, que o sindicato é um problema e coisa e tal. E hoje, na questão da Previdência Social, nós estamos com essa fila aí com mais de 2 milhões de benefícios que estão paradas, os trabalhadores, a trabalhadora, não é só do campo, da cidade, não estão conseguindo acessar. Então, isso aí já começa, o governo já começa a mostrar. E todas as medidas provisórias que ele edita, ele já ganhou, já bateu recorde de medidas provisórias, que eu saiba, na história da conjuntura política brasileira e nacional, é só medidas provisórias para ferrar com os mais pobres, com o mais pequeno. Você não tem nada que vem, não tem um programa, um lançamento, não tem nada, é só para o grande. Mas eu quero dizer o seguinte, a minha preocupação do movimento sindical. E nessa história toda, nessa conjuntura toda, nós deparamos agora com essa situação da pandemia do Covid-19. Eu estava até animado, porque os especialistas, a Organização Mundial da Saúde, aí até então o ex-ministro Mandetta e as autoridades tinham colocado que em maio essa curva ela estaria descendo, né? Que era importante o isolamento social das pessoas para que essa curva, porque o isolamento, porque se todo mundo fosse para a rua, nós não temos hospitais, como já está o caso aí de algumas cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que já não está tendo mais leito para atender as pessoas que estão contagiadas. No nosso caso aqui de Minas Gerais, o número de óbitos ainda é pequeno, mas nós não podemos confortar com isso. E a gente fica preocupado agora com as autoridades, quando diz aí, semana passada, eu tive uma videoconferência com o governador de Minas e com o secretário de saúde, onde o secretário aqui, segundo ele, essa curva ela vai se acentuar a partir de maio, junho, podendo essa curva cair a partir de agosto, setembro. É muito tempo. Então, esse vírus, um vírus invisível, mas de uma tamanha proporção que ele está fazendo no mundo, né? E no Brasil, acredito que com a declaração do presidente da República ontem, que 70% da população pode contagiar e 5% da população vai morrer, isso significa, num Brasil que tem 210 milhões de habitantes, isso é uma casa de 5 a 7 milhões de brasileiros que vão morrer. Isso é uma coisa que não dá para pensar. Vai ter colapso das funerárias, em tanta coisa aí, já está tendo, as pessoas já estão ficando muito preocupadas com isso. Mas eu queria dizer que, eu não sei, já tem caso no Brasil, na área rural, já tem índio que foi contaminado, teve caso de agricultura que já foi contaminada, mas aqui no nosso estado ainda não teve. O vírus ainda não está no perímetro rural. E o campo tem que continuar produzindo. Dizer que o nosso mandato deu do primeiro momento, com falta de conhecimento, porque nós entramos numa contramão, eu tenho dito, quem foi eleito deputado federal, principalmente no primeiro mandato do ex-presidente Lula, foi uma coisa,
Agora é uma outra situação. Cada dia tem um obstáculo para nós, tem um desafio, e um presidente que tem 3 filhos e um mais maluco do que o outro, falando que tem que ter mais um AI-5, insultando o povo na cidade, nas concentrações para intervenção militar. Enfim, são situações que nos levam a uma situação muito de reflexão profunda. Então, eu quero dizer para vocês, meus amigos e amigas, que eu estou muito preocupado. Se alguém acha que o movimento sindical, do sindicato até uma central sindical, ele vai continuar o mesmo, companheiro Heitor, nós sabemos que não. Nós sabemos que não. Tem uma matéria, inclusive escrita pelo nosso amigo do partido, Tadeu, companheiro, nosso amigo Tadeu lá do Pernambuco, que ele é escritor, ele fala que depois dessa pandemia, o planeta vai ser outro. Nós vamos ter que reaprender a viver. Então, o movimento sindical está aí muito incomodado com isso. Eu quero, assim, além dessa auxílio emergencial que foi votado por nós na Câmara, no Senado e sancionado, e a gente foi perceber que nós, agricultores familiares, estariam de fora, ou se fizesse e entrasse, nós poderíamos perder a nossa condição de segurado especial. Tanto é que nós aprovamos um requerimento de regime de urgência para o projeto de lei que veio do Senado 873, e nós fizemos e teve várias emendas. Aí que o agricultor vai participar também desse auxílio emergencial. Mas o presidente da República já está falando que é só 3 meses. E se essa pandemia ela continuar por 4, 5 meses? Nós temos um ministro da Economia que está preocupado mais para salvar os banqueiros, e se dane a classe trabalhadora. Ontem à noite, eu fiquei preocupado, e vou compartilhar com vocês, viu, companheiro Heitor, que nós estamos juntos nessa empreitada. Eu estou com saudade aí das nossas sessões presenciais. Esse negócio da gente ficar atrás do computador em casa, tem dia que nós sentamos atrás do computador 9 horas, 10 horas da manhã, vamos até 2 da madrugada, como foi o caso de semana passada. Raro dia que você não fica até 10 horas da noite, mas é uma necessidade. Tem prefeitos aqui em Minas Gerais que está questionando o seguinte: já estão ligando para os prefeitos se eles têm capacidade para fazer sepultamento de pessoas, porque a coisa vai se agravar. Ontem, um prefeito me ligou à noite, ligou para a Kátia, perguntando se eles têm cemitério que possa, com capacidade para fazer esse sepultamento. Nós temos aí também a questão hoje que desse presidente, eu diria, não é puxando a brasa para a nossa sardinha, nem da Câmara e do Senado, nós temos problema lá dentro também. Hoje, quem está praticamente governando o país é a Câmara e o Senado, é o Congresso Nacional. Porque nós temos um governo aí que não precisa de criar de fazer nenhum comentário. Enfim, companheiro Sérgio, eu digo que nós estamos, não vou falar que nós estamos numa encruzilhada, porque se nós ficarmos na encruzilhada e não tiver atitude, a coisa pode piorar. O grande problema é que nós agora não podemos fazer reuniões nas nossas bases para conversar com os nossos trabalhadores. Aqui em Minas Gerais, eu já estou pensando em criar um grupo com todos os sindicatos. Já fizemos algum teste através do Zoom, né, podendo participar até 500 lideranças de uma vez só, para a gente estar reportando essas nossas preocupações e dialogando as nossas preocupações com a nossa base. E nós temos pautado, vocês viram aí semana passada, e o companheiro Heitor viu, quando eu fiquei irritado na 905, a chamada contrato verde amarelo, ela não tem nada a ver com questão de pandemia, aonde na minha fala eu colocava que isso era uma baita da sacanagem que o governo estaria fazendo com a classe trabalhadora, tanto quanto que até o presidente Rodrigo Maia acabou me chamando a atenção, porque não poderia ser registrado nos anais a palavra que eu citei. Mas é verdade.
O que o governo está fazendo com a classe trabalhadora é uma baita sacanagem. O governo não está preocupado com o desemprego, nem no campo e nem na cidade. Eu também sou de uma cidade pequena, lá tinha pequenas indústrias, está tudo fechado. Os trabalhadores estão todo mundo no desespero. Então, acho que agora é o momento da gente estar junto, conversando para a gente tentar minimizar as consequências dessa pandemia. Agora, se o governo está pedindo ao povo para ir para a rua, abrir o comércio, nós temos que estar na contramão, seguindo as orientações das autoridades competentes, que no momento agora, o isolamento social é o remédio mais coerente e mais sensato para esse momento. Um pouco disso aí, Sérgio, porque a gente não tem uma receita pronta, mas, assim, é sempre um prazer muito grande estar participando de uma conferência aí dos rurais pela nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.